Os capítulos de hoje são 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 5. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vá para as águas profundas e lance a rede." Simão respondeu: "Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas, se o Senhor está mandando, vou lançar a rede." Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: "Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho." Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então, Jesus disse a Simão: "Não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas." Eles empurraram o barco até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Certo dia, numa cidade, havia um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar." Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: "Quero, fique limpo." A lepra desapareceu na hora. Jesus então lhe ordenou: "Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura. E leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés pela purificação. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunha do que eu fiz." Mas o homem não conseguiu se conter, e a notícia se espalhou. Logo uma multidão imensa se ajuntou para ouvir e buscar a cura para as suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Certo dia ele estava ensinando, e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e até mesmo da distante Jerusalém, se reuniu ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali até o meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: "Amigo, eu perdoo os seus pecados." A declaração irritou os líderes religiosos e os fariseus, que cochichavam: "Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados." Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou: "Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo os seus pecados, ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra," voltou-se para o paralítico e ordenou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, e louvavam a Deus. Atemorizadas diziam: "Nunca vimos nada assim." Depois disso, Jesus saiu, viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o: "Venha comigo."
Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Eles também questionaram. Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê? Jesus respondeu. Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda, ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Lucas, capítulo 6. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram. Vocês estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes? Jesus acrescentou. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. No outro sábado, ele ensinava na sinagoga. E estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada. Fique aqui, onde todos possam vê-lo. Ele obedeceu. Então, ele disse aos presentes. Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem. Estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Por essa mesma época ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração na presença de Deus. No dia seguinte reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro. André, irmão dele. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que o traiu. Descendo a montanha com um grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa, um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar. Abençoados são vocês, quando nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável.
Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Mas coitados de vocês, que amam seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, deem-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Ele citou um provérbio. Pode um cego guiar outro cego? Não caem ambos no buraco? O aluno não ensina ao mestre. O importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembrem-se de que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo?
As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Lucas, capítulo 7. Quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica, pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso, porque ama nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado. Senhor, não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. O senhor sabe que não sou uma boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro venha e ele vem. Ao meu escravo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: Não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: Jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta! Ele olhou para as necessidades do seu povo! As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Os seguidores de João informaram seu mestre de tudo isso, e ele enviou 2 deles para perguntar a Jesus: O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais? Os homens apresentaram-se a Jesus e disseram: João o Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos de esperar mais? Naquela hora, Jesus curou muita gente de doenças, problemas e espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta: Voltem e digam a João o que vocês acabaram de ver e ouvir. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver não foi um profeta? Com certeza, um profeta.
talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João. Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Com o que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João Batista veio jejuando, e vocês o chamam de louco. Eu cheguei festejando, e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muito, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher, prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou-o nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com um perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: Se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: Acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: Vê essa mulher? Eu vim à sua casa, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés, e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: Eu perdoo seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Ele deu prosseguimento ao seu plano, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, anunciando a mensagem. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos; Joana, esposa de Cusa, oficial de Herodes; Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.